Bom dia. Boa tarde já, né, Boa doutora? tarde. Então tá bom. Estamos aqui ao vivo com a doutora Catarina. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutora Catarina é nossa neurologista e hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, do combate à esclerose múltipla. Então nós estamos aqui para falar com vocês hoje sobre o tema, esclarecer algumas dúvidas. Então vocês que estão nos assistindo, por favor, enviem suas perguntas, fiquem à vontade, nós estamos aqui para tirá-las hoje. Então vamos lá, doutora? Vamos lá então. Doutora, conta pra gente então o que é a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla é uma doença que acontece no sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central é cérebro e aquela parte interna da coluna, medula. Essa doença é uma doença que vai atacando aquela membranazinha que protege o nervo. É uma membrana que a gente tem como o fio elétrico, tá? Se ela perde essa membrana, fica como um fio desencapado. Então é uma doença que daí a gente chama de desmielinizante, porque essa capinha se chama mielina. E vai perdendo um pouquinho dessa mielina, afetando o funcionamento do nervo. Entendi, doutora. E hoje, assim, em questões de tratamento, doutora, o que a gente poderia dizer para uma pessoa que descobriu que tem esclerose múltipla? Bom, hoje, mais do que nunca, a gente está com bastante tratamento disponível. Nos últimos 10 a 15 anos, a gente ficou com mais opções. Até então era muito pouco. A gente tem tratamentos que variam do jeito que a gente administra, ou seja, tem alguns que são intramusculares, outros são injeções subcutâneas, igual a gente faz com a insulina, e outros agora, como novidade, também estão vindo via oral, né? A gente também tem alguns casos que são feitos intravenoso, endovenoso no hospital. O que muda, na verdade, na indicação do tratamento é que depende um pouco em relação a como a pessoa está, com o grau de doença, o momento da vida dela naquele momento, que daí precisa ser individualizado, mas temos bastante opções de tratamento. Ok. Então vamos lá, a doutora começou já a entrar algumas perguntas para nós. Primeiro, a Norma Assunção. Parabéns pela iniciativa, genial. Obrigada, a gente agradece a audiência. Então vamos lá, a Niva Ribeiro. Gostaria de saber quais os sintomas e quando devemos procurar ajuda. Esclerose múltipla, ela é uma doença traiçoeira, porque ela pode se apresentar de forma um pouquinho inespecífica, ou seja, ela tem sintomas que lembram outras coisas e não tem um sintoma sozinho que diga pra gente que é esclerose múltipla. Mas vamos lá. Formigamento numa região do corpo, particularmente se esse formigamento for em um lado sozinho do corpo, né? Braço, perna, perda de força de um lado do corpo, alterações da visão, normalmente associadas à dor no olho, alteração no sentido assim de perder a visão ou perder um campo da visão, também uma certa fadiga um pouco mais crônica. Todos esses sintomas também possuem outros tipos de doença que podem causar. O que é bem importante é procurar ajuda quando aparecem esses sintomas e a pessoa não tem uma outra explicação para aqueles. Por exemplo, um AVC também pode dar esses sintomas, mas aí a gente é explicado pelo AVC, né? Se esses sintomas são novos e a pessoa não sabe por que eles estão sendo ocasionados, é importante que ela procure ajuda e parte da conscientização é isso também, as pessoas saberem que elas precisam procurar ajuda, mesmo para um formigamento que possa ser ocasional. Tá. Nós temos mais uma aqui, da Juliane Gonçalves, doutora. Olá, gostaria de saber se essa doença tem idade para se manifestar ou se ela é progressiva. Então, a gente tem alguns fatores de risco, que dá para a gente conversar um pouquinho mais deles depois também, mas em relação à idade, as pessoas mais jovens são mais acometidas, mas é o mais jovem, assim, geralmente adulto jovem, né, de 16, 18 anos para frente, e usualmente vai mais até os 50 anos, o que não impede que apareça também em criança ou em gente um pouco mais idosa, mas o principal é em gente mais nova. E ela perguntou se ela é progressiva. Usualmente sim, né? Mas ela aparenta
trata pela primeira vez, ela inicia geralmente dentro dessa faixa etária. Né? Depois ela pode ir progredindo e pode ir evoluindo. Tá. Doutora, e como prevenir? Existe isso para essa doença? Olha, é uma pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, né? Na verdade, tem saído muito estudo buscando a questão de prevenção. A gente ainda não tem assim um foco específico. A gente sabe que medidas de uma maneira geral de estilo de vida saudável vão ser protetoras, né, para o sistema nervoso de uma maneira geral, então aquelas mesmas medidas que valem para o coração, valem, mas... Comidas que têm antioxidantes, aquelas coisas todas, né, que deixam a saúde mais... Saúde melhor, uma alimentação balanceada, atividade física regular, mas é importante a gente levantar aqui uma outra questão que muita gente já deve ter ouvido falar, particularmente quem trata ou quem tem algum parente que trata esclerose múltipla, é sobre a vitamina D, tá? A vitamina D, ela parece estar correlacionada a alguns aparecimentos da doença, alguns inícios de doença ou surto, porque a doença às vezes ela melhora, depois ela piora. Então a falta da vitamina D parece estar relacionada. Então, teoricamente, né, a gente coloca assim, parece, teórico, porque ainda não é nada muito fundamentado. Parece que manter uma vitamina D dentro dos valores normais, que também não é lá no topo, pode significar um fator de proteção, tá? Tem um pouco a ver com exposição solar também, mas é importante assim, sem excesso. E também o uso da suplemento da vitamina D não substitui os tratamentos convencionais ali de modificação da doença. E, doutora, agora que a senhora comentou em relação à exposição solar, a parte da região sul tem um nível maior de índice de esclerose? Infelizmente, sim. Um dos fatores de risco, por mais estranho que pareça, é morar longe do Equador, porque é a incidência solar. Aqui em Curitiba a gente está já bem longe, né, do Equador. Pois é, um pouquinho. Então, os países também que compartilham dessa distância do Equador, ou aqueles que são ainda mais próximos dos polos, recebem menos incidência solar e parece que isso aumenta a incidência da esclerose múltipla. Existem outras doenças da família da esclerose múltipla que até podem acontecer mais em quem está mais próximo do Equador, mas a esclerose múltipla em si acontece mais aqui no sul do Brasil e norte da Europa, regiões longe do sol, assim. Tá. Doutora, como que funciona em relação ao curso da doença? A maioria apresenta que tipo de formato? Como é que... Então, a maioria das apresentações da esclerose múltipla são em surto-remissão, ou ela faz um ataque e depois ela melhora, remitente e recorrente. Ou seja, a pessoa está bem, ela pode até estar já com alguma atividade da doença que não aparece, e de repente ela começa a ter sintoma. Pode ser aqueles sintomas que a gente comentou, do formigamento, da fraqueza. Ela vai durar com esses sintomas por um período variável, às vezes de semanas aí, sem tratamento, é mais ou menos por aí. E a tendência é que mesmo sem tratar, isso dê uma estabilizada. Então a gente chama de remissão. Depois ela acaba voltando a ter o surto. Então é nesse sentido, ela é uma montanha-russa, sobe e desce. O remédio ajuda a gente a estabilizar para não aparecer esses picos, né, os surtos. Doutora, o paciente, isso a gente já viu algumas vezes o pessoal comentando, a doença, ela é crônica, doutora? É a vida inteira, ou alguns anos, como que é? Por enquanto a gente não tem cura da esclerose múltipla, né? Mas a gente tem algumas formas de controle e muita gente tem uma ótima evolução, né? A gente consegue controlar bem a doença para a pessoa ter qualidade de vida, fazer as coisas dela normalmente, né? Mas ela é crônica, é uma doença que pode vir a estar evoluindo, a depender muito de genética e do tratamento, mas ela, por enquanto, tem controle, não tem cura. Mas a pessoa com esse controle, ela consegue ter uma vida normal, ela ficaria restrita a algumas atividades? Existe assim algo que
Ah, isso você não vai poder fazer. Não, na verdade, o que ela pode trazer de sequela é mais em relação à parte motora, a princípio, né? Então vai depender muito de como ela está naquele momento. Pode ser que em momento que ela tiver com mais atividade da doença, ela precise de mais repouso e do tratamento. Mas no dia a dia, tem até muitas comunidades americanas que preconizam a conscientização sobre esclerose múltipla, porque tá, assim, aparentemente a pessoa está bem, mas ela tem uma doença, outras não acreditam que ela tem. Então, assim, por esse lado a gente já pode ver que é bem possível, na verdade, levar uma vida normal. E até, digamos, precisar explicar que tem uma doença. Entendi. Porque às vezes pode acontecer alguma ocorrência, algo isso, pontual, na verdade, né? Na verdade, em alguns casos ela vai precisar de auxílio doença, ou pode precisar de alguma coisa para mobilidade, e como ainda não é uma doença tão popularizada, ela enfrenta um pouquinho de dificuldade de compreensão, mas é bem possível levar uma vida bem normal. A princípio não restringe nenhum tipo de atividade no dia a dia. Doutora, a gente tem algum índice de qual é a quantidade da população que vai ser acometida? Algum estudo em relação a isso? Ou é genético? Como que Então, a gente tem, mas varia de acordo com a região aqui do Brasil. A gente tem uma incidência um pouco maior, ainda é raro aqui no sul do país, assim, em relação a outras doenças neurológicas. Ela vai contar por menos de 10% das consultas do especialista, né, mesmo assim. Mas, assim, aumenta um pouquinho, agora tem aumentado o diagnóstico maior. Te dizer exatamente um número, assim, a gente aqui do Brasil ainda não tem bem. Mas é menos de incidência de 1 para 100 mil. Ah, entendi. Então não é uma coisa assim de... Não é tão comum. O detalhe é que a gente não sabe se também não é tão comum porque não é diagnosticado. Exato, né, doutora? Por isso que é importante hoje essa data, né, de combate realmente à doença, e a gente está trazendo a informação para as pessoas, né? Para as pessoas irem atrás. Ninguém que não trabalhe com isso tem a obrigação de saber se diagnosticar, né? É para isso que a gente estuda, para isso, e a gente está aqui para vocês trazerem as dúvidas, né? Muito melhor ir até o médico e ele dizer, olha, fica tranquilo, não é isso, do que ficar em casa sofrendo na dúvida. A dúvida é terrível, né? Dúvida é horrível, Vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que estão nos dando parabéns, doutor. Olha, estou amando as explicações, a Norma. A Dirley também, maravilha. Muito obrigada, Dirley. A Nath perguntou pra gente se tem cura, né? Nós acabamos de responder aqui pra ela. Ela falou ainda não, excelentes explicações. Que mais? Doutora Catarina, parabéns. Ela aproveita, a Nath, e pergunta pra gente, é uma doença hereditária, doutora? Então, hereditária, na verdade, não. Assim, para dizer que passa de pai para filho, não. Mas existe, é um fator de risco maior se a pessoa tem alguém na família próxima dela que teve já esclerose múltipla ou tem esclerose múltipla. Então, assim, é um fator de risco. Mais ou menos como doença do coração, vamos dizer, ou câncer, né? Não passa lá na hora da genética, mas a pessoa provavelmente compartilha dos mesmos fatores aí de risco, né, também. Doutora, mais uma pergunta aqui da Dirley. Depois que está muito avançada a doença, teria como melhorar ou ela só estabiliza? Depende do quão avançado, né? Assim, a gente sabe que em alguns casos a pessoa está, às vezes, em cadeira de rodas, tudo isso. Recuperar força, isso de uma maneira geral nas doenças neurológicas, não ocorre tanto pela questão do remédio, ela ocorre mais por reabilitação. Fisioterapia, a insistência em movimento, a gente melhorar as outras coisas em volta para a pessoa estar dormindo melhor, não ter dor. Isso a gente consegue fazer e aí tem potencial dela readquirir força e reganhando função. Mas as medicações hoje elas são principalmente para estabilizar e impedir a evolução. Aí a reabilitação entra no reabilitar, né? Entra na parte a fisioterapia, então, né? Isso, a fisioterapia. Fisioterapia, terapia ocupacional, é bem importante. E não é assim, eu fiz por 3 semanas. É a vida toda, enquanto tiver a alteração força, né, motora. Doutora, uma coisa importante é que, apesar dela estar estabilizada, ela pode existir alguns surtos, né, alguns ataques. E como que funciona esse tratamento para essas situações pontuais? Então, a pessoa
idealmente vai estar usando, né, a medicação que foi determinada para ela de longo prazo, que é semanal ou diário, dependendo da aplicação. Aí quando aparece o surto, a gente se vale de um remédio mais específico para a inflamação, que é o corticoide. Corticoide a gente usa para bastante coisa, né? O pessoal conhece, prednisona, por exemplo. E aí vai depender um pouquinho do grau de como aquilo está acometendo. Às vezes a gente interna, faz esse corticoide na veia por 3 a 5 dias e usualmente isso acelera a recuperação. Porque lembra que a gente conversou que a pessoa vai fazer o pico e normalmente ela até volta, talvez não exatamente do jeito que ela estava, né? Então o que o corticoide faz é fazer Fazer ela voltar mais rápido, acelerar mais rápido. Não garante que volta, mas acelera, né? Então isso, em alguns casos, tem a plasmaferese ou plasmaférese, que é fazer uma troca do plasma do sangue, mas isso é só quando não respondeu ao corticoide e são alguns locais no Brasil só que fazem isso. Tá. Doutora, a Stefânia aqui está pedindo para a gente repetir um pouquinho a explicação sobre prevenção. Então vamos falar de novo aí alguns itenzinhos que é importante para prevenção. Na verdade, agora até tem uma outra informação que eu acabei deixando de falar, é uma boa oportunidade. Um dos fatores de risco é o tabagismo, tá? Então, parece chovendo molhado, né? Pois assim, né? Mas fumar não traz nenhum benefício, né? E ainda, digamos assim... Nunca encontrei nenhum, né? Não. Okay, né, não. Se tivesse um, ainda se tivesse, Então, assim, o cigarro ele vai acelerar ou vai fazer talvez aparecer mais surtos. Então, isso é uma coisa. Então, se a gente puder prevenir o cigarro, diminuir a quantidade, melhor. A questão da vitamina D, a orientação hoje é mantê-la dentro dos níveis recomendados, né? Tem lá os valores de referência, nem para baixo, porque isso pode ajudar a desencadear surto, e nem para muito, que tem problema de rim e outras coisas. Então, sem exageros. E, na verdade, as manutenções de estilo de vida saudável, atividade física, específico para a esclerose múltipla, essas duas coisas são importantes. A vitamina D, mas muitas vezes, mesmo com a vitamina D normal, pode ter problema. Então, não é tudo isso. Na verdade, estamos ainda na busca por fatores de prevenção. Doutora, aqui a Dilei pergunta pra gente, tem uma pergunta forte. A esclerose é fatal? Em que sentido, né? Ela então, ficou meio ampla essa pergunta, sim, mas vamos tentar definir um pouquinho. Porque na verdade como causa mortes, vamos dizer assim, direta, é muito difícil, tá? Só que como ela afeta o sistema nervoso central, ela pode afetar regiões muito nobres. Então, aquelas regiõezinhas lá do nosso tronco que ficam aqui atrás, que são responsáveis pelas funções vitais, de respiração, controle de temperatura, até a própria nível de consciência, em alguns casos mais raros, a gente pode ter a placa da esclerose múltipla acontecendo lá. E se a gente, às vezes, não conseguir driblar essa questão, a gente poderia, digamos assim, ter uma morte relacionada a isso. Mas isso é muito raro, né? Usualmente o que acontece é que a pessoa acaba tendo outras doenças que cursam um pouco juntas, porque se ela de repente fica muito imóvel, ela pode começar a ter problema cardiovascular, e ela acaba, às vezes, indo a óbito, né? Falecendo por outras doenças. Se a esclerose múltipla ajudou, talvez ela ajude, né? Isso entra como uma das causas, assim. Mas é muito difícil dela mesma diretamente causar a morte. Ser diagnosticado já está lá, né? Não. Isso daí, na verdade, levanta a hipótese de que sejam outras doenças aí, sabe? Assim, não tanto a esclerose múltipla. Doutora, vamos lá. A Adriana pergunta pra gente o seguinte: tem algum exame de sangue ou exame genético para saber se tem um risco aumentado de desenvolver a doença? E ela ainda comenta que a mãe tem lúpus. Então, as pessoas que têm doenças autoimunes, que são essas doenças que atacam o próprio corpo, precisam ficar mais atentas porque elas têm um risco um pouco maior de desenvolver esclerose múltipla. Hipotireoidismo, próprio diabetes tipo 1, tá? O lúpus entra nessas doenças autoimunes também, então deixa a pessoa mais sujeita. Só que, infelizmente, exame específico, tanto para determinar risco,
quanto para determinar assim, é ou não portador da doença, algo genético, não temos ainda. Nós temos alguns exames que a gente junta de sangue com a ressonância magnética, por exemplo, para ajudar no diagnóstico. Mas rastreio, ainda não. Não. Doutora, mais uma pessoa aqui, a doutora a Helena Pino, tá? Parabéns, doutora Catarina, excelente assunto. Obrigada, Helena. Doutora, uma coisa importante aqui, também um pouco relacionada com a prevenção, fatores de risco. Isso. Quais seriam importantes assim, nós citarmos dentre eles? Como a gente já foi falando mais ou menos deles ali Prevenção, antes, né? Na prevenção entra. Fator de risco, tem algumas coisas que a gente tem como evitar, são os modificáveis, tem os que não são, né? Sim. A gente é mulher, isso a gente não muda, né? Não. Assim, pelo menos a genética não tem como. Então, mulheres, a gente está mais sujeita a apresentar doença autoimune e aí a esclerose múltipla entra junto, tá? Isso é um fator. Idade, normalmente a gente também não consegue acelerar nada, né? Então, assim, quem está dentro dessa faixa etária de 18 até 50, 60 anos está mais sujeito, né? Claro. Pessoas que têm ascendência dessas regiões que tomam menos sol também estão mais sujeitas. Tipo, isso a gente, também né? não consegue tocar. As né? pessoas mais clarinhas, né, doutora? Então não é tanto assim, por exemplo, dizer, se expõe ao sol. Isso é saudável, com proteção, tudo, né? Mas não tem como mudar essa carga genética que a gente carrega, né? Então, mulher, os caucasianos. Agora, cigarro tem como evitar, né? Sim. Isso é fator de risco. E os outros fatores daí que andam junto, né, de cardiovascular, que a gente pode prevenir. Vamos lá então, doutora. A Norma está aqui parabenizando o hospital e a doutora. Obrigada, Norma. Ela realmente gostou bastante da nossa tarefa, né? Que bom, obrigada, Norma. A gente fica muito feliz, exatamente. Doutora, nós temos mais 5 minutinhos aqui para falar, para a gente não se estender também, porque senão acaba ficando um pouquinho chato. O que a senhora gostaria de falar, assim, para a gente fechar um pouquinho, que é importante, o que a senhora gostaria de deixar como recado hoje? Então, a gente tem ainda muita dificuldade para pegar esses casos mais no início. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm esses sintomas que são inespecíficos, né? São um pouquinho amplos, muita coisa pode acontecer e a pessoa acaba deixando. Se eles são mais leves, ela não procura ajuda, ou ela às vezes procura porque ela está com uma fraqueza no braço, ela vai no ortopedista. E assim, a gente, claro, precisa também de mais consciência dos colegas, né? Mas de repente o pessoal lembrar que vir ao neurologista não significa que vai ter uma doença mais grave, né? Então, se vocês procurarem o neurologista, usualmente a gente vai ter mais condição de descartar a esclerose múltipla, para a gente poder fazer isso mais precoce, porque se houver a doença, quanto antes inicia o tratamento, a gente evita que isso evolua para algo mais grave. Doutora, em tempo aqui, a última pergunta que a gente vai responder, depois se tiverem mais a gente responde online, tá? Bem interessante aqui, olha só, doutora, existe alguma conexão entre a doença e pessoas que exerciam atividades de pouca utilização das funções cerebrais, como o raciocínio lógico? Olha, no caso da esclerose múltipla, parece que não, tá? Existem algumas outras doenças neurodegenerativas que podem aparecer mais nessa questão de quem teve menos acesso à escolaridade e tudo, né? Demências, enfim. Mas a esclerose múltipla parece que não, tá? Aliás, até um pouco pelo contrário, a gente vê que ela acontece mais em países que têm um pouco mais de condição e que a gente presume tem mais acesso à informação, tudo isso. Mas isso não é para deixar as pessoas, assim, com medo de estudar ou com medo de... Por favor. Não, né? Porque isso não parece ser um fator de risco, só está correlacionado ali. Mas é uma pergunta bem interessante. Pois né? Ela faz a gente refletir um pouquinho, não, será que eu não estou utilizando, né? Existe há algum tempo atrás, a esclerose múltipla estava muito levantando a possibilidade daquela questão da teoria da higiene, que será que esses países que estão mais próximos do Equador, por terem um pouco menos de condição socioeconômica, as crianças se expunham mais a mais vírus, a mais coisas, e aí elas ganham uma defesa um pouco melhor? Talvez, mas isso ainda também não se comprovou muito. E aí, digamos assim, quem viveu mais numa redomazinha de vidro
estaria mais sujeito a esse tipo de doença. Mas isso é uma hipótese, né? A gente não tem nada comprovado. Então, é balanço, na verdade não tem muito uma coisa É fixa, importante né? ficar atento então aos sintomas, às situações diferentes que estejam acontecendo e sem dúvida procurar o médico, né, doutora? Ah, sim. Não ficar em casa esperando, Não, né? exatamente, não sofrer calado sozinho, porque não é o fato de não saber do diagnóstico que vai te proteger, pelo contrário. Então tá. Doutora, olha só, a gente tem aqui alguns minutinhos ainda. Uhum. Nós recebemos mais alguns agradecimentos. Gente, muito obrigada. Nós ficamos realmente muito felizes que vocês estejam assistindo a gente. Sim. Doutora, a gente agradece, lógico, a sua disponibilidade. Por favor, sempre que puder, volte aqui que a gente vai estar atendendo. A doutora Catarina atende aqui no hospital, tá? Se vocês quiserem marcar uma consulta, fazer uma avaliação, só ligar pra gente, 33069000 e agendar uma consulta com a doutora Catarina. Em breve nós estaremos online novamente, trazendo para vocês essas lives com diversos assuntos, já tivemos vários temas, hoje falando sobre um assunto neurológico bastante importante para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, verem o vídeo depois, fiquem à vontade para enviar as perguntas, que nós vamos responder para vocês na medida do possível. E por hoje é só. Muito obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde.